Boa tarde a todos. Senhora vereadora, senhores secretários, servidores do Executivo e do Legislativo, público que nos acompanha pela rede social. Damos início aos trabalhos, invocamos a proteção divina e declaramos aberta a audiência pública do dia 29 de maio de 2024 para a apresentação da demonstração e avaliação das metas fiscais do município de Rolândia, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, em conformidade ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Justificamos a ausência do vereador Ratolino em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido em 21 de maio do corrente ano, em viagem oficial. Esta audiência pública é realizada pela Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, presidida por mim, vereador que vos fala, tendo como vereador relator, vereador Andrezinho, e como membro, vereador Ratolino. Ressaltamos a relevância dessa audiência, que tem por objetivo demonstrar a aplicação dos recursos financeiros pelo Poder Executivo, permitindo o acesso e o conhecimento da comunidade aos atos financeiros da administração municipal. Iniciando a apresentação, concedo a palavra à contadora Renate Kopp para explanar os demonstrativos. Boa tarde. Então, gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024. Receitas de impostos. Então, arrecadou aqui até 30 de abril, imposto de renda retido na fonte, 5.472.000. Então, realizando 32% do que foi previsto no orçamento. Receita de IPTU, dívida ativa de IPTU e multas de juros de IPTU, uma arrecadação de 15.150.000. Então, realizando aqui 22% do que foi previsto. Receita de ITBI, dívida ativa de ITBI e multas de juros de ITBI. Então, arrecadando aqui 3.359.000. Então, realizando 50% do que foi previsto. Receita de ISS, dívida ativa de ISS e multas de juros de ISS, uma arrecadação de 8.218.000. Então, realizando 32% do que foi previsto. Receitas realizadas em 2024, comparados com 2023. Então, IPTU, de 16.312.000, em 2023, diminuiu para 15.150.000 em 2024. Receita de ISS, de 7.844.000 em 2023, foi para 8.218.000 em 2024. Imposto retido na fonte, de 4.472.000 em 2023, foi para 5.472.000 em 2024. E a receita de TBI, o ano passado foi de 1.895.000, e esse ano foi de 3.359.000. Receita de taxas. Então, taxa poder de polícia, que é a taxa de fiscalização, taxa de funcionamento. Então, arrecadou 366.000, realizando 19% do que foi previsto arrecadar no orçamento. E a receita de prestação de serviços, taxa de limpeza e coleta de lixo e taxa de alvará. Então, arrecadou 3.774.000, então realizando 47% do que foi previsto. Comparativo com o do ano passado. Então, prestação de serviços de 3.673.000 foi para 3.774.000 em 2024. E a receita de poder de polícia, o ano passado, de 298.000, foi para 366.000. Receita de contribuições, contribuição social do servidor para a Previdência, uma arrecadação de 2.859.000, então realizando 18% do que foi previsto. E a receita de contribuição de custeio de iluminação pública, CUSIP, arrecadou 3.249.000, então realizando 34% do que foi previsto. Comparativo com o do ano passado. Então, a receita de CUSIP de 2.790.000 em 2023 foi para 3.249.000 em 2024.
E a contribuição dos servidores para o RPPS, uma arrecadação em 2023 de 2.746.000, foi para 2.859.000 em 2024. Receita patrimonial, receita imobiliária, que são os aluguéis, as concessões, arrecadou 26.000, representando 29% do previsto. E a receita mobiliária, que são os rendimentos de aplicação financeira, arrecadou 5.845.000, sendo da Prefeitura 1.446.000 e do Fundo de Previdência 4.398.000. Então, realizando aqui 21% do que foi previsto arrecadar para esta receita. Comparativo com o do ano passado para o mesmo período. Então, a receita mobiliária de 8.732.000 foi para 5.845.000. E a receita imobiliária de 22.000 foi para 26.000. Receita de serviços, então serviços administrativos, que são os emolumentos, custas processuais administrativos e serviço de expediente, arrecadou 84.000. Então, realizando aqui 1% do que foi previsto arrecadar para estas receitas. E outro serviço, que é serviço de cemitério, serviços de capina e roçagem e venda da folha de pagamento. Então, arrecadou 1.302.000. Então, realizando 149% do que foi previsto. Comparativo com o do ano passado, então a receita de outros serviços de 673.000 foi para 1.302.000. E serviços administrativos de 86.000 em 2023 foi para 84.000 em 2024. Transferências da União. FPM arrecadou 21.108.000, então realizando 28% do previsto. ITR, Imposto Territorial Rural, então arrecadou 60.000, realizando 7% do previsto. Receitas de royalties, que é o Fundo Especial de Petróleo, compensação financeira do Fundo de Petróleo e compensação financeira de recursos minerais. Arrecadou 391.000, então realizando 65% do orçamento. As transferências do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, arrecadou 4.729.000, realizando 39% do previsto. FNAS, da Assistência Social. Então, os programas da PAI, CREA, Casa Abrigo e Bolsa Família, entre outros. Então, arrecadou 251.000, então, realizando 39% do previsto. As transferências do FNDE, Salário Educação, PENAT, PENAI e outros programas. Então, arrecadou 1.351.000, então, realizando 29% do que foi previsto. As transferências do Fundeb, arrecadou a transferência complementar da União, então, R$106.000, então, realizando 16% do previsto. E outras transferências da União, que é a construção da escola do Jardim Aida Nogueira, do Jardim Nobre, Caminhão, e o recurso da Itaipu Binacional. Então, 2.308.000. Então, realizando 41% do que foi previsto. Comparativo com o do ano passado. Então, FPM, em 2023, 17.806.000, foi para 21.108.000. As transferências do SUS, 3.945.000, foi para 4.729.000. E as transferências do FNDE, de 1.567.000, foi para 1.351.000 em 2024. As transferências do Estado. Então, ICMS, arrecadou 23.189.000, então, realizando 34% do que foi previsto. Receita de IPVA, arrecadou 9.322.000, realizando 61% do previsto. Receita de IPI, arrecadou 306.000, realizando 38% do previsto. As transferências do Sistema Único de Saúde, então arrecadou 869.000, então realizando 32% do previsto. O CID arrecadou 38.000, realizando 126% do que foi previsto. E as outras transferências dos estados, então, arrecadou 285.000, então, realizando 14% do que foi previsto.
comparativo com o do ano passado. A receita de ICMS em 2023 de 16.754.000 foi para 23.189.000 em 2024. A receita de IPVA de 8.692.000 foi para 9.322.000. Receita do SUS em 2023, 382.000 foi para 869.000 em 2024. Outras receitas correntes, Fundeb, uma arrecadação de 18.242.000, então realizando 37% do previsto. Receita de multas administrativas, contratuais e judiciais, arrecadou 33.000, realizando 30% do previsto. Receita de indenizações e restituições, que é a devolução de subvenção não utilizadas, restituição de folha de pagamento. Teve uma arrecadação de 107.000, realizando 10% do que foi previsto. E demais receitas correntes, que a principal, que é a ônus de sucumbência, arrecadou 76.000, realizando 1% do previsto. E as receitas intraorçamentárias, uma realização de 11.779.000, então realizando 29% do que foi previsto. Comparativo, Fundeb, o ano passado de 15.520.000, foi para 18.242.000 em 2024. E as receitas intraorçamentárias, de 9.535.000 em 2023, foi para 11.779.000 em 2024. Receitas de capital. Então, receita de operação de crédito, que é a pavimentação, recap, urbanismo e pavimentação de vias urbanas. Tem uma arrecadação de 3.354.000, realizando 8% do que foi previsto. E as transferências de capital, que são vários convênios, né? Convênio de revitalização de uso público, investimento em transporte sanitário, aquisição de equipamentos, convênio de recap asfáltico, convênio de pronto atendimento, convênio Meu Campinho, convênio revitalização do complexo esportivo, convênio de aquisição de equipamentos, playground e convênio revitalização do campo de futebol. Então, realizou 2.300.000. Estão realizando 92% do previsto. E o comparativo com o do ano passado. Então, a receita de transferência de capital de 2.209.000 foi para 2.300.000. E a operação de crédito, 272.000 em 2023, foi para 3.354.000 em 2024. Receita total. Então, aqui o resumo de toda a receita. Consolidado. Então, em receita de tributos, que são os impostos e taxas. 36.342.000. Estão realizando 29% do previsto. Receita de contribuições. 6.109.000. Estão realizando 24% do previsto. Receita patrimonial, que é aluguel, rendimento e aplicação financeira. Arrecadou 5.845.000, estão realizando 21% do previsto. As receitas de serviços, 1.386.000, estão realizando 20% do previsto. As transferências da União, 30.307.000, estão realizando 30% do previsto. As transferências do Estado, arrecadou 34.012.000, estão realizando 39% do que foi previsto. Fundeb arrecadou 18.242.000, estão realizando 37% do previsto. Outras receitas correntes, 218.000, estão realizando 2% do previsto. E a receita de capital, operação de crédito, alienação e transferências de capital. Então, arrecadou 5.655.000, estão realizando 9% do previsto. E as receitas intraorçamentárias, uma arrecadação de 11.779.000, estão realizando 29% do previsto. E o total das receitas, 149.899.000, estão realizando 29,13% do que foi previsto no orçamento original.
Então, aqui comparada com o do ano passado para o mesmo período. Então, as transferências do Estado, de 26.549, foi para 34.012.000. As transferências da União, em 2023, 24.928, foi para 30.307.000. As transferências do Fundeb, 16.047.000, foi para 18.242.000. Receita intraorçamentária, 9.535.000, foi para 11.779.000. Receita patrimonial, 8.775.000, foi para 5.843.000. Receita de contribuições, 5.537.000, foi para 6.109.000. Receita de capital, de 2.482.000, foi para 5.655.000. E as outras transferências de capital, outras receitas correntes, ela estava em, essa daqui acho que teve que corrigir, 2.482.000, foi para 218.000. Despesas, então despesa liquidada. Então, pessoal em encargo social, 44.492.000. Despesa com juros e encargos da dívida, 673.000. Outras despesas correntes, 43.246.000. As despesas de capital com investimento, obras, imóveis e equipamentos, 4.316.000. Amortização de dívidas, parcelas de operação de crédito e outros parcelamentos, 1.526.000. E as despesas intraorçamentárias, do Fundo de Previdência, 10.747.000. E as despesas da Câmara, de 2.058.000. E total da despesa consolidada é 107.067.000. Despesa total liquidado. Então, despesas correntes, 88.412.000, estão representando 82% das despesas. As despesas de capital, 5.843.000, estão representando 5% do total das despesas. As despesas do Fundo de Previdência, 10.747.000, que representa 10% do total das despesas. E as despesas da Câmara, de 2.058.000, então representa 1% do total das despesas. Então, total de 107.061.000. Índices constitucionais da educação. Então, pessoal ativo e encargos sociais aplicados na educação, 17.059.000. Outras despesas correntes, 8.769.000. Juros e encargos da dívida, 85.000. E despesa de capital investido na educação, construção, ampliação e reforma de escolas, aquisição de equipamentos e processamento de dados e veículo. Então, 1.623.000. Total das despesas aplicado na educação, 27.537.000. E o índice de aplicação está em 19,10%. Saúde. Então, pessoal ativo e encargos sociais aplicados na saúde, 18.454.000. Outras despesas correntes aplicadas na saúde, 9.980.000. E despesas de capital aplicadas na saúde, que é a construção e reforma de postos de saúde e outras edificações, máquinas, equipamentos, material permanente e veículos. 749.000. E o total da despesa aplicada na saúde, 29.184.000. Então, o índice de aplicação está em 23,55%. Despesas com pessoal. Então, pessoal em encargos da educação, 17.059.000. Então, representando 38% do total do pessoal. Pessoal em encargos da saúde, 18.400.000,
454 mil, então, representando 41% do total com pessoal. E o pessoal em cargos dos demais setores de 8.978 mil, então representando 20% do total de despesa de pessoal. Então, o total da despesa de pessoal é 44.492 mil. Então, o índice está em 46,49% em 30 de abril. Demonstração de resultado, resultado orçamentário consolidado. Então, a receita total da prefeitura, 130.857 mil. E a receita total do Fundo de Previdência, 19.041 mil. Despesa liquidada da prefeitura, 94.256 mil. Despesa liquidada do Fundo de Previdência, 10.747 mil. As interferências para a Câmara e para o Fundo, de 5.294 mil. Superávit do ano anterior, mais os restos cancelados, tem um saldo de 1.382 mil. Então, o resultado financeiro acumulado da Prefeitura de 31.306 mil e do Fundo de Previdência de 8.294 mil. Demonstração da dívida consolidada líquida. Então, a dívida a longo prazo. Então, com operações de crédito, tem um saldo de dívida de 15.769 mil. Com o parcelamento do INSS, tem uma dívida de 1.728 mil. Os parcelamento do Fundo de Garantia, 310 mil. E da parcelamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é a antiga Armazém IBC, 1.459 mil. E o total da dívida consolidada líquida de 19.266 mil. Demonstração do resultado financeiro. Então, recursos livres. Em 30 de abril, a Prefeitura tinha um saldo de 23.158 mil. E o Fundo de Previdência de 7.368 mil. E o total de recursos livres de 30.526 mil. E recursos vinculados, a Prefeitura tinha um saldo de 36.649 mil e o Fundo de Previdência de 239.468 mil. E o total de recursos vinculados de 276.117 mil. E o total disponível consolidado, 306.644 mil. E pagamentos previstos. Então, tem um saldo de resto a pagar e de liquidar de 2023 e anos anteriores de 18.578 mil. Obrigado, Renate. Dando continuidade, deixo a palavra livre aos vereadores e vereadoras e ao público presente. Boa tarde, presidente da comissão Isaac. Boa tarde, secretários, público presente. Boa tarde, presidente. Renate, ali no IPTU, você tinha colocado que teve uma queda. É na arrecadação? Sim, a arrecadação. Então, é inadimplência. Se for o mesmo vencimento do carnê do mesmo período. Ah, entendi. Se for a data, tiver o vencimento, porque né? às vezes, se tiver outro vencimento, daí pode entrar no outro quadrimestre, né? Tirando a queda na arrecadação do IPTU, todas as outras receitas tiveram implementação, né? Sim. Eu percebi que a implementação da receita foi... Você tem quantos por cento em relação ao ano passado que foi implementado esse ano da receita do município? Quantos por cento que arrecadou a mais? É. O total, eu acho que não tem o comparativo aqui, né? Mas a gente só tem o comparativo com o orçado. Ah, tá. Era só por um momento. Obrigado. Não sei se na internet tem. Não? Então, dando continuidade. Não sei se o secretário tem alguma consideração, a secretária. Eu também não tenho nenhuma indagação. Então, nada mais havendo a tratar, agradecemos a proteção divina, bom andamento dos trabalhos, a presença de todos e declaramos encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.